Olá pessoal, como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo indicação de livros, que dessa vez, gente, tem toda uma discussão não apenas em torno do conteúdo, mas também de seu gênero, né, da forma aqui. E isso é muito interessante, ainda mais porque eu sempre puxo a sardinha para estudos literários. Eu acho que vocês vão gostar bastante das discussões que eu vou trazer aqui nesse vídeo a respeito dessas duas leituras que giram em torno, então, da vida de Marilyn Monroe, esse ícone hollywoodiano e que tem muito a ver com o arquétipo da feminilidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for um inscrito regular, porque dessa forma você muito me ajuda aqui e apoia o meu conteúdo de criação de conteúdo literário para a divulgação e o incentivo à leitura. Então não se esqueça de, nesse momento do vídeo, pausá-lo para clicar no botão ali embaixo de se inscrever. E aproveite para clicar no botão do joinha, de curtir esse vídeo e assim me ajudar a entregá-lo para mais leitores. Pois bem, eu conheci recentemente a obra de Joyce Carol Oates, que é uma aclamada escritora estadunidense. E eu conheci primeiro com a leitura de Minha Vida de Rata, esse livro que é destruidor, mas incrível. E aí que esses dois livros aqui, que na verdade foram publicados assim separadamente aqui no Brasil, lá fora ele saiu um único tomo, né? Esse livro aqui, ou esses livros aqui, essa obra, ela é a mais aclamada dessa escritora, que, veja bem, é professora de Princeton e também membro da Academia Americana de Artes e Letras. Esses dois livros ganharam, então, na verdade, essa obra, né, como eu disse, ganhou o National Book Award e também foi finalista do Pulitzer. Então, são aqui obras... Eu tô falando sempre no plural, mas vocês vão entender, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Essas são histórias muito bem faladas, aclamadas pela crítica e que tem um motivo também por trás, que eu pude notar na leitura, na experiência de leitura dela, e eu vou contar agorinha mesmo pra vocês. Um leitor desavisado pegaria esses dois livros com fotos da Marilyn Monroe logo em suas capas e pensaria, se trata então de mais uma biografia que temos desse ícone. Porém, ainda bem que logo a edição mesmo já nos avisa bem aqui na capa que se trata de um romance, mas como assim, então? Essas edições elas saíram esse ano pela editora HarperCollins em comemoração aos 20 anos de publicação do livro, e logo no início nós temos uma nota da autora que diz o seguinte: fatos biográficos relacionados a Marilyn Monroe não devem ser buscados em Blonde. É um texto aqui que já prepara o seu leitor e já o deixa avisado. Há, portanto, aqui uma recriação da vida de Marilyn Monroe, na verdade, de Norma Jean Baker, que é o nome de batismo do ícone. Tenho em mãos aqui, então, uma liberdade poética. Não é uma biografia, também não é uma biografia romanceada, um romance biográfico. Trata-se de ficção, de romance, e isso já temos logo na capa. Joyce Carol Oates rearranja, inventa detalhes e informações para nos proporcionar o contato com o que seria uma vida simbólica. Porém, também nos faz pensar, ou na verdade nos faz lembrar, que existe uma vida, um indivíduo por trás desse símbolo. E aí que tá a genialidade, para mim, de uma obra como essa, tão aclamada pelos críticos. Nós temos uma pessoa que existiu de fato, e ela é muito imaginada por todos nós. Eu tenho certeza que a sua imagem de Marilyn Monroe é diferente da minha, assim como de todas as outras pessoas que um dia a conheceram, pessoalmente ou não. Particularmente, quando eu leio a biografia de um famoso, eu fico bastante incomodada com, sei lá, a citação de tantas pessoas que existiram de fato, mas que eu não conheço, sabe? E aí, aquilo fica pra mim muito esvaziado de sentido, porque eu não consigo fazer as ligações ali, já que eu não conheço as pessoas citadas. Então, eu acho que aqui nós temos um resultado muito bacana para isso, porque
A Joyce Carol Oates vai pegar os elementos principais que rodearam a vida de Marilyn Monroe e vai destrinchá-los, vai trazer como uma discussão para nós, leitores. Acaba que eu tenho a sensação de que eu nunca vou conhecer de fato quem foi tal famoso sobre o qual eu leio, que foi biografado. No caso de Marilyn Monroe, nós temos tantas e tantas versões. Aliás, a respeito da morte dela, que foi tão polêmica, existem até teorias conspiratórias. Esquece o romance. Se pegarmos uma biografia para ser lida, nós temos ali uma versão do biógrafo. É uma perspectiva bastante única de quem escreveu aquela história. Qual que é o limite, então, entre esses fatos selecionados e expostos pelo biógrafo e uma história, uma ficção que envolve tal pessoa que se torna um símbolo? Eu gosto muito desse tipo de discussão porque nos faz pensar o nosso relacionamento com o texto, né? Quando eu tô lendo um livro como esse, eu vou tomar como verdade tudo? Aqui no caso não, porque já sabemos que é ficção, mas no caso de biografias, realmente catalogadas como biografias, vou tomar como verdade, como fato, né, que não pode ser contestado tudo que tá ali? É claro que também tem vidas e vidas e acontecimentos documentados ou não, e aí que entra a nuance entre o real e o imaginado, até mesmo em biografias. Mas vamos voltar aqui para o romance. Joyce Carol Oates teve a ideia para escrever esse livro quando ela viu uma foto de Marilyn Monroe, na verdade de Norma Jean Baker, em 1941, se não me engano, quando ela tinha por volta de 15, 16 anos, e a partir disso ela começou a lembrar de tantas meninas com quem ela viveu, né, que passaram pela vida dela nas escolas, enfim, e ela pôde fazer ligações com essa menina que existiu, né, na década de 40. Aliás, algumas dessas meninas acabaram se tornando personagens de outras histórias, contos da própria Oates depois. E aqui a gente não apenas segue da infância até a sua morte, a vida dessa mulher, que foi Norma Jean, mas também nós temos um retrato da indústria hollywoodiana da década de 40, 50, enfim, do século passado. Marilyn Monroe foi o emblema do American Way of Life, do estilo de vida americano, tão almejado por muitos. E aqui nós também temos o emblema do que foi a indústria, do que ainda é também a indústria do entretenimento. Pois bem, essa obra trata do mito, então nós temos 3 camadas interpretativas. A primeira, Norma Jean Baker, a garota normal, muitas vezes ingênua, apaixonada por cinema, que possui uma mãe em que, um pouco mais velha, ela tinha por volta de 10 anos, foi hospitalizada por causa de distúrbios mentais e passou por orfanatos, por casas de adoção, enfim, teve realmente uma formação muito conturbada. A segunda, o sex symbol que foi a Marilyn Monroe, essa deusa do cinema. E a terceira, Blonde, e aí nós temos o título da obra, que, veja bem, é o ideal de beleza, né? A criatura pura, vinda dos contos de fada, virginal. A perspectiva da narrativa aqui é muito interessante, foi algo assim que na verdade, eu só percebi isso no segundo volume, então já estava, né, avançada na leitura, assim, me deu um clique, eu falei, nossa, que sensacional isso. Porque em nenhum momento eu me senti próxima dessa personagem, na protagonista, que é Marilyn Monroe ou Norma Jean Baker. Eu não tive acesso ao seu íntimo nu e cru, porque a narrativa ela se dá a partir de pessoas que a viram na vida. Então nós temos um narrador onisciente em terceira pessoa, sim, mas vira e mexe, aqui e ali nós temos testemunhos, vamos dizer assim, e nós não somos avisados disso, nós percebemos através de verbos, de o que fala mesmo, eu vi a Marilyn Monroe fazendo isso, fazendo tal coisa, eu estava naquele evento, enfim, falando sobre ela. Então é sempre o olhar sobre essa mulher, geralmente masculino. Então um dos exemplos aqui, quando ela foi animar os soldados lá na Coreia do Sul. Nesse episódio, que realmente existiu, nós temos aqui um trecho de um testemunho que só pode ter sido de um dos soldados ali presentes. Isso conversa muito com essa nossa discussão a respeito de uma pessoa que ela nunca é acessada de todo quando famosa, porque nós não conhecemos, não chegamos a
conviver com essa pessoa. Nós sabemos a partir de imagens, de filmes, de o que as pessoas dizem, que é o que temos aqui. Outra coisa que me instiga muito na narrativa de Oates, que está no outro livro dela que eu li, Minha Vida de Rata, são as passagens em itálico, que aqui nos mostram, sim, mais a perspectiva da Marilyn Monroe, mas, de novo, né, a gente não chega a acessá-la completamente. São passagens, são vislumbres ali da voz narrativa da própria Marilyn Monroe. Bom, por isso que eu já pincelei de tudo que se sabe da vida da Marilyn Monroe, por ser uma pessoa, uma figura pública. Ela não teve uma infância nada fácil, aliás, ela não teve a vida inteira nada fácil. E a gente percebe, e no final do livro, meu Deus, é cada baque, gente, sério. Por isso que eu digo que esse livro, ele possui alguns gatilhos, porque vai rodear alguns temas muito delicados envolvendo a vivência de uma mulher. E aqui nós estamos falando, sim, de uma mulher, né, muito privilegiada, branca, hollywoodiana, enfim, mas sim, nós temos aqui questões muito difíceis de serem tratadas, como o abuso infantil, assédio dentro, né, do trabalho e fora dele, porque isso envolveu a vida dela do começo ao fim. Abortos, distúrbios psicológicos, drogas, overdoses, enfim. Muita coisa pesada realmente aqui. E a narrativa da Oates, ela não vai atenuar isso, o que eu gosto muito, porque a obra dela, não essa, mas a obra no geral da Oates, traz pra gente uma potência com um viés bastante feminista que eu acho muito interessante para nós, ainda mais hoje em dia. Ela publicou o livro em 2000, porém, em 2017 teve o movimento Me Too, que escancarou assédios e estupros dentro de Hollywood, e é o que nós temos aqui desde o começo da carreira da Marilyn Monroe. Agora, sobre maternidade. Norma Jean sempre quis ser mãe, enfrentou diversos abortos, e mais do que isso, eu acho que o que nós mais temos aqui como algo realmente muito importante a ser encarado é o relacionamento de mãe e filha, dela com a sua mãe. Tão ausente porque desde que Norma Jean era uma criancinha, ela foi hospitalizada, internada e nunca deu autorização para que a sua filha fosse de fato adotada. Outro tema recorrente é a paternidade, porque Gladys, a mãe de Norma Jean, ela foi mãe solo. Norma Jean, Marilyn, ela nunca conheceu o seu pai. E essa ausência, mais do que isso, o mistério em torno da figura paterna trouxe para ela complexos muito profundos aqui, que vemos a todo momento, até mesmo em seus relacionamentos, em seus casamentos. Acho que a maioria é bastante conhecido, então, o Arthur Miller, que aqui aparece como dramaturgo com letra maiúscula. Também teve o Kennedy, que aqui aparece como presidente com letra maiúscula também. Joe DiMaggio, que aqui aparece também com letra maiúscula como o ex-atleta. Não apenas esses homens, seus companheiros, mas também a mãe, que aqui e ali aparece como mãe com letra maiúscula, e tantas outras pessoas ou tantos outros tipos e arquétipos. Incomoda muito, não apenas isso, tá? Tudo aqui na verdade incomoda. Incomoda muito alguns temas tratados a partir de cada um dos relacionamentos. Então, com o Arthur Miller, muitos achavam estranho essa ligação entre ela e um intelectual e um dramaturgo. Com o jogador, o ex-atleta, né, o jogador de beisebol, também, ele não conseguiu lidar com a fama dela, que era maior do que a sua própria. Essas questões que envolvem a vida da mulher estão aqui presentes. Então, por isso que eu disse que o viés aqui é feminista, porque cerca tantas discussões que temos até hoje, né, que na verdade às vezes acabamos apenas aprofundando hoje. Agora eu quero falar sobre um outro assunto que também é levantado no livro, que é a da carreira da Marilyn Monroe. Ela ralou tanto, mas tanto, sofreu tanto para chegar nos seus principais, maiores papéis no cinema, que até preciso de fôlego para falar sobre isso. Uma coisa interessante que é tratado aqui é a sua necessidade por refazer cenas, que muito incomodava seus colegas de cena, os atores e também os diretores. Sobretudo aqui as figuras masculinas. Pedir para refazer as cenas exasperava tanto esses homens, creio eu, que porque ela colocava ali um desejo seu, um desejo acima deles, do deles, né? Porque para eles estava tudo ótimo, tudo lindo, vai assim mesmo. Ela não, ela queria sempre melhorar. E outra coisa a respeito dela em sua profissão é que muitas vezes
foi difícil conseguir um limite entre quem era ela e quem era a sua personagem do momento. Eu acho que essa dificuldade é enfrentada por quase todos os atores, ainda mais num papel tão frágil quanto o dela, visto como um símbolo sexual desde o começo. Porque assim, gente, eu acho que eu nem precisaria dizer isso, mas vou bater nessa tecla assim. Ela sempre foi vista como a loira burra, ingênua, a que nada sabe. O lugar dela não era ali no âmbito do intelectual. E pelo contrário, Norma Jean gostava de ler desde sempre. Ela vira e mexe, citava clássicos, estava lendo clássicos, ela escrevia poesia, poemas, tanto assim como sua mãe. E isso é muito bonito de ver aqui, sabem? É muito interessante ver como que, acima de tudo, né, ela manteve isso também. Pois bem, então aqui nós temos a representação do que é o arquétipo da feminilidade, como eu disse lá no iniciozinho desse vídeo para vocês. Ela se tornou o que significa ser mulher para nós ocidentais, de lá até agora, o que é bizarro sim, e motivo para a gente discutir. Sobre isso, olha só o que nós temos na página 68 do segundo volume a respeito da preparação física dela para atuar. Ou para também estar em estreia, como é aqui no caso. Ó, no dia da estreia de Os Homens Preferem as Loiras, um dos grandes filmes que ela estreou, meia dúzia de mãos especialistas atravessaram a atriz loira, aqui com letra maiúscula, atriz loira, como depenadores de frango atravessam carcaças de aves. O cabelo foi lavado, recebeu um permanente e a raiz escura foi descolorida com uma água oxigenada tão forte que tiveram que ligar um ventilador diante da atriz loira para impedir que se asfixiasse. Seu cabelo então foi lavado outra vez e colocado em enormes rolos plásticos cor-de-rosa, e um secador, rugindo, foi baixado sobre sua cabeça como uma máquina destinada a dar choques elétricos. Seu rosto e pescoço foram vaporizados, gelados e receberam creme. O corpo foi banhado e oleado, os pelos desagradáveis removidos. Ela foi polvilhada, perfumada, pintada e colocada para secar. As unhas das mãos e dos pés foram pintadas com um carmesim brilhante para combinar com a boca neon. Withy, o maquiador, havia trabalhado por mais de 1 hora quando viu, para seu desgosto, uma assimetria sutil nas sobrancelhas escurecidas da atriz loira e as removeu por completo para refazê-las. A pinta no rosto foi colocada a 1/10 de fração de centímetro errado e então prudentemente restaurada à posição original. Cílios falsos foram colados no lugar. Em exasperação, o sacerdotal maquiador entonou: "Senhorita Monroe, por favor, olhe para cima, por favor, não se encolha. Por acaso eu já esfaqueei você no olho?" O lápis delineador se movia perigosamente perto do olho da atriz loira, mas não entrava de fato. Aqui já podemos perceber, portanto, como é difícil se tornar Marilyn Monroe, como essa transformação não é nada natural. E a própria Norma Jean, ela sabia disso e ela se incomodava com isso, tanto é que no começo ela não gostava muito do nome Marilyn Monroe, escolhido por um de seus agentes. Mais do que isso, na verdade, você percebe que a feminilidade, ela é comprada, portanto, Marilyn Monroe é símbolo do capitalismo, gente, puro extremo, porque ela também é o emblema do American Way of Life. Por essas e outras, eu poderia ficar aqui conversando com vocês por muitas e muitas horas. Eu estou muito curiosa para encontrar leitores dessa obra também, então não deixe de conferir. Se você chegou até esse momento do vídeo, não deixe de adicionar na sua lista de livros para serem lidos ou de comprá-lo, enfim, de ir lá e ler esse livro, porque realmente é muito bom. Eu gostei muito dessa experiência. O livro original, o manuscrito, né, originalmente tinha o dobro de páginas. Você já tem aqui por volta de 800 páginas, né? E eu digo pra vocês que eu não cortaria nada, nada mesmo, porque tem tanta coisa pra ser discutida em tão pouco tempo de vida desse símbolo. A única coisa que me incomodou aqui, na verdade, foi quanto à revisão, principalmente desse primeiro volume. Nesse daqui, no segundo, nem tá tanto assim, mas eu acho que merecia um cuidado maior na revisão, sabem? Do texto depois de traduzido e, enfim, trabalhado.
Eu gostei demais, portanto vou deixar o link aqui embaixo para vocês encontrarem esse livro na Amazon, tá bom? Os links são comissionados, vocês sempre me ajudam muito comprando através deles. E nesse momento do vídeo eu vou agradecer a presença dos madrinhos aqui na História do Literaturas, porque eles me apoiam muito lá pelo Catarse, onde nós temos nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se você quer conhecer essa campanha e saber o que você pode receber em troca de se tornar um apoiador aqui do Literaturice, vou deixar o link para a campanha aqui no box de descrição. Confira lá, por favor. E muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo até esse momento. Muito feliz por poder conversar sobre mais uma obra aqui com vocês no nosso canal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até lá então. Tchau, tchau.